O Lula já falou ser favorável ao aborto centenas de vezes. Numa eleição, quando foi instado sobre o aborto, se disse favorável. No dia seguinte, não pegou bem, se disse desfavorável. Ou seja, ele mentiu na cara de todo mundo. Acusando o presidente Lula de estelionato eleitoral, deputados e senadores da bancada evangélica fizeram um ato na quarta-feira contra a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, aprovada em julho, que fixou como metas legalizar o aborto, as drogas e liberar terapias hormonais para adolescentes que se acreditam transgêneros a partir dos 14 anos. Eu vou ter que repetir isso aqui, para ver se vocês que estão, porque para mim é o cúmulo eu falar isso aqui. Mas, acusando o presidente Lula de estelionato eleitoral, deputados e senadores da bancada evangélica fizeram um ato na quarta-feira contra a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, aprovada em julho, que fixou como metas, eu tô falando disso aí, tá, gente? Legalizar o aborto, as drogas e liberar terapias hormonais para adolescentes que se acreditam transgêneros a partir dos 14 anos, crianças. Vamos ao vídeo. E eles votam uma resolução que aqui está comigo, que não traz a assinatura, mas aqui está o nome no final de quem assinou, tanto o presidente do Conselho quanto a ministra, que é uma ativista comunista. Aqui na terceira página, a senhora Nízia Trindade, que é socióloga, que não tem qualquer tipo de relação com saúde, até porque aquilo que eles aprovam não tem qualquer tipo de relação com saúde, é uma peça meramente ideológica. Nós gostaríamos de fazer um encontro dessa peça ideológica com a carta do Lula aos cristãos no período eleitoral. Essas marcas estão em vermelho, aqui, pontuando a carta aos cristãos. Eu queria que leia uma parte dessa parte em vermelho aqui, Nicolas, aqui da carta. Eleitoral para os cristãos. Diz o seguinte: a religião é para ser respeitada e vivida de acordo com a livre escolha de cada pessoa. Outro compromisso que assumo, diz Lula, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Terceiro, o respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. Respeitar os valores das famílias sem interferência do Estado. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é a garantia de proteção. Compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Sou pessoalmente contra o aborto. Durante a eleição, proibiu-se dizer que o Lula era favorável ao aborto. Se você dissesse isso como candidato, como pessoa, você era censurado, passível de processo, passível de prisão. O Lula já falou ser favorável ao aborto centenas de vezes. Numa eleição, quando foi instado sobre o aborto, se disse favorável. No dia seguinte, não pegou bem, se disse desfavorável. Ou seja, ele mentiu na cara de todo mundo. Então essa carta aí, falando da estelionato eleitoral, é a única coisa que eu posso defender o Lula. O Lula não enganou ninguém. Ele mente que nem o diabo, mas o que ele fez menos nessa eleição foi mentir. E é como bem disse o Paulo Martins, a esquerda é pró-liberação de drogas. A esquerda é pró-aborto. A esquerda hoje é ostensivamente pró-ideologia de gênero. O Lula é um candidato de quê? De esquerda. Então por que as pessoas estão reclamando? Elegeram um homem de esquerda achando que ele ia mudar a sua ideologia, mudar a sua perspectiva de governo para agradar aquelas pessoas que não são de esquerda, que tinham antipatia do Bolsonaro, que caíram nessa esparrela de uma grande mídia e de oportunistas políticos, dizendo que o Bolsonaro era genocida, nazista, fascista, candidato a ditador, e votaram num homem que todo mundo sabia que era um homem de esquerda, favorável à ideologia de gênero, favorável à castração de crianças, à hormonização de jovens adolescentes, favorável a que as pessoas consumissem drogas na rua. O Lula já vi numa palestra lá em 1993, lá na PUC, eu era estudante na época, o Lula era favorável à liberação de todas as drogas, ele disse de viva voz. Ninguém me contou.
Entendeu? O Lula é um homem de esquerda e ele é a pauta personificada da esquerda. Inclusive, ele é a pauta personificada da mentira. Aí, lá em 1917, o Lenin falou, se for necessário mentir para chegar aos propósitos da revolução sociocomunista, você mente. Então, o Lula mente. Então, aquilo... O problema não é o Lula ter sido eleito baseado nas mentiras, todo mundo sabendo que ele é mentiroso. O problema é a justiça ter sido leniente em relação a uma mentira de um homem que todo mundo sabia que era mentira, e se você dissesse que era mentira, e se você dissesse a verdade, você era acusado de fake news. É essa a inversão do jogo do Brasil. É essa a inversão de um establishment moralmente corrupto que proíbe você, dentro de uma campanha a presidente, de dizer uma verdade concreta, factual, baseada naquilo que ele mesmo falou durante anos e anos e anos de militância política. O Lula não está fazendo nada mais do que os seus ascetas, os seus eleitores, aqueles que não foram enganados, aqueles que são de esquerda, o que a sua base eleitoral de esquerda mais profunda queria que ele fizesse. E está fazendo, inclusive, uma coisa maior e pior. Está solapando a liberdade de expressão com a anuência do Supremo Tribunal Federal, criando crimes de ódio, crimes de fake news, solapando a possibilidade da discussão de uma verdade, a investigação da realidade, querendo, sei lá, fechar a Jovem Pan, processar pessoas, prender pessoas, censura prévia das pessoas. Quem está tomando a frente para isso é o STF, que foi quase que hegemonicamente escolhido pelo Lula e pela Dilma. Então são braços do mesmo lado. Não, e tem um braço que é a grande mídia, que endossou todas as mentiras do Lula. Por quê? Porque a grande mídia também é de esquerda. O problema do Brasil é só esse. É muito, se você resumiu a questão do problema, o problema do Brasil é a ocupação das instituições, dos meios culturais, das escolas, das universidades, das mídias, da justiça, pela esquerda. Você tem um modo único de pensar sendo imposto goela abaixo de uma população hegemonicamente conservadora que foi enganada. Enganada como, Adriles? Enganada. A Globo tem 30, 40, 50 milhões de espectadores. Você diz todo dia que o Bolsonaro é nazista. Todo dia que estão fazendo fake news contra o Lula. Todo dia que a justiça está salvando a democracia do Brasil. As pessoas que têm que colocar comida no prato dos seus filhos, e não têm recursos, e não têm tempo para se informar mais profundamente, acreditam nessas basófias. Lula, até ontem, era um criminoso condenado em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes, por ter recebido propina. Um sítio em Atibaia, um apartamento no Guarujá. O homem que fez o maior esquema de corrupção da história do mundo, os dois, Petrolão e Mensalão. Sumiu essa notícia. Sumiu. Então, assim, a imprensa coaduna com a mentira do Lula. A imprensa hoje, por incrível que pareça, é a maior inimiga da verdade. Um jornalista inimigo da verdade, o que vale ele? O Lula, a gente sabe o quanto ele vale. Vale o valor da verdade que ele dizia quando era contra o aborto. A imprensa também, infelizmente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.